Ei, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos felizes, contentes. Hoje temos uma grande alegria. Hoje é dia de alegria aqui nos nossos diálogos da Economia Azul 5.0, porque temos conosco a nossa grande patrocinadora das ideias pedagógicas, uma pessoa reflexiva, criativa, a Denise Maria Chella, que está conosco para conversar um pouco sobre um dos xodós da nossa fundação, que são as fábulas do Gunther. E aí nós vamos conversar com ela desde o início, foi sempre uma entusiasta das fábulas. E a minha primeira pergunta é essa: como é que tu conheceu essa figura, esse personagem do nosso mundo chamado Gunther Pauli, e como é que tu conheceu as fábulas? Muito bem-vinda, Denise, aos nossos diálogos. Oi, pessoal. Prazer estar aqui. Agradeço muito o convite da Fundação para esse diálogo, para essa fala, para essa conversa, principalmente por um assunto tão importante como as fábulas e sobre educação. Eu sou uma apaixonada por educação e, consequentemente, as fábulas moram no meu coração, porque elas trazem um resultado enorme dentro das escolas. Nós vamos falar nisso mais adiante. Mas eu conheci o Gunther Pauli, Lúcio, em 1998, numa palestra que ele deu no SENAC, aqui em Curitiba. E foi uma palestra muito interessante. E ele começou a falar das maçãs voadoras, que é o tema de uma das fábulas. Por que as maçãs... como que as maçãs chegam na árvore? Isso me chamou muita atenção, porque é uma coisa que nós nunca pensamos, nós sempre pensamos em como as maçãs caem, a gente conhece as leis de Newton, e a gente não... E eu disse, nossa, esse cara é muito diferente, ele está falando alguma coisa que nós não temos na educação, e que nós precisamos para os nossos professores. E ele fez, assim, uma fala, mas era uma fala que não era para crianças, era uma fala para líderes de empresas, líderes empresariais. Então, me chamou muita atenção e, a partir disso, eu quis conhecê-lo. Como eu estava na superintendência da Secretaria Municipal da Educação, já te conhecia, o nosso secretário convidou o Gunther para ir conhecer a secretaria e tal, eu tive essa oportunidade de conversar com ele e de mostrar o quanto eu tinha admirado a palestra e quanto ele tinha impactado na minha vida com aquela palestra. Denise, é interessante isso que tu coloca, que pouca gente sabe, mas o Gunther escreveu as fábulas fundamentalmente para mobilizar gerentes, diretores de empresas. O foco dele, tanto que ele escreveu um livro chamado Out of the Box, Fora da Caixa, que tinha algumas das fábulas apresentadas e reconhecia o valor delas para fazer mobilizações internas, para fazer movimentos internos de melhoria, para conseguir entender melhor todas as coisas. Era muito interessante. Uma das fábulas que tu conheces, muito bom, quem melhor conhece as fábulas no Brasil é você, que é a fábula do cabeça de ovo, que é a fábula que descreve como os peixes, as trutas, os salmões conseguem nadar contra a corrente. E ele era muito engraçado, porque eu assisti várias vezes ele apresentar essa fábula, que ele dizia que todas as empresas têm que ter um gerente de cabeça de ovo. Quanto mais tu tenta trancar ele, mais ele avança, porque ele usa a própria energia do sistema contra ele para poder avançar. Nós tínhamos, à época, uma participação na Manaquém, em São Paulo, o Gunther como palestrante internacional, eu como palestrante nacional, e a gente discutia muito naquela época, com o Oscar Motomura, a questão do uso das fábulas. O Gunther tinha 6 fábulas naquela época, que escreveu inicialmente para os filhos, e depois criou essa lógica de reconhecimento das capacidades inerentes, das competências dos gerentes dentro das empresas. E numa dessas vezes que ele veio, você já estava na secretaria, já tinha tido contato com ele, e eu comentei do seu interesse, do teu interesse de usar essas fábulas, que o próprio secretário tinha também, e a possibilidade que a gente está fazendo um programa de inovação na secretaria, de ele nos apoiar
nesse aspecto de realmente ser fábulas para crianças e jovens, fundamentalmente jovens, crianças, infanto-juvenil e adolescentes. E ele topou esse desafio, e esse desafio só seguiu pela tua ajuda. Então, eu queria que comentasse um pouco sobre o que é o programa da alfabetização ecológica, o que ele representou na tua vida e o que representou na vida das crianças. Fundamentalmente, a gente trabalha para que as crianças tenham a capacidade de continuar se maravilhando com o mundo, com a curiosidade, tanto que a gente chama, hoje, mais modernamente, as fábulas que estão dentro de um processo de pedagogia da surpresa. Eu gostaria que tu falasse, sem nenhum problema de tempo, de linha de tempo, mas comentasse todo esse processo, desde que você conheceu, até chegar ao programa de alfabetização ecológica, e esse programa, daí gostaria de falar do prêmio que recebeu, foi você mesmo que recebeu, e contar essas coisas que o pessoal vai gostar. Pois é, primeiro eu quero me desculpar, porque eu falei que era uma palestra no SENAC, não, era no SEBRAE. Eu cometi um equívoco aqui com os nomes, mas isso não muda tudo o que aconteceu depois. A partir dessa visita do Gunther na Secretaria Municipal de Educação, eu me aproximei mais dele, a gente teve oportunidade de conversar bastante, e eu disse para ele que essas fábulas, essas pequenas histórias, na época ele chamava de histórias, essas histórias, elas poderiam ser usadas por um público infantil, já que a primeira tentativa tinha sido mesmo dele de trabalhar com os filhos, e ele ficou um pouco em dúvida, mas eu disse, não, Gunther, eu tenho certeza, vamos lançar pelo menos algumas, vamos conversar com o secretário de Educação, que aí acabou conversando com o prefeito, todo mundo se entusiasmou e nós traduzimos e editamos as fábulas. As fábulas faziam parte de um programa que se chamava Alfabetização Ecológica. Esse programa, no final da década de 90, início dos anos 2000, foi um programa muito importante para a Prefeitura Municipal de Curitiba, porque era a ideia de alfabetizar ecologicamente todos os seus alunos, para que nós tivéssemos, 20 anos depois, cidadãos ecologicamente alfabetizados, que entendessem das questões importantes para o planeta. E o Gunther trazia nessas fábulas pequenos diálogos entre animais e que mostravam as questões socioambientais mais de perto para as crianças, se aproximavam mais, interessavam mais, despertavam mais curiosidade, traziam mais reflexão, mais perguntas. E no primeiro momento, nós usamos as fábulas para poder... Foi a primeira vez na história que as crianças de Curitiba receberam um conjunto de, vamos chamar de livros infantis, que na época nós chamávamos, que eram de fábulas, para eles poderem levar para casa e ser deles, ser propriedade deles. Todas as crianças ganharam 34 fábulas. E essas fábulas foram trabalhadas em sala de aula, foram levadas para casa, as crianças tiveram a oportunidade de ler para os pais, de conversar com seus amigos, com a vizinhança, com as pessoas que não estavam na escola, e mostrar a importância das questões socioambientais. E elas eram feitas de uma forma muito diferenciada, elas chamavam muita atenção, porque elas eram feitas com papel reciclado e com aparas de papel. Elas não tinham nenhum tipo de grampo, de cola, elas eram dobraduras, elas eram dobradas, isso, como o Lúcio está mostrando aqui. Então, isso para a criança era muito atrativo, porque eles gostavam de montar e desmontar, mostrava que a tinta também era uma tinta ecológica, à base de água, não era uma tinta com chumbo, com nenhum tipo de metal pesado. E eles sabiam disso e contavam isso nas suas casas.
Então, foi um sucesso. Foi um sucesso porque fazia parte de um programa que trabalhava com o local, com as questões locais de cada comunidade, de cada escola, e elas vieram complementar esse trabalho. E, com isso, nós ganhamos um prêmio no evento do Rio Mais 30, que aconteceu em Estocolmo, na Suécia, como uma das 30 melhores iniciativas socioambientais do planeta na época. Foi um prêmio dado diretamente pelo rei e pela rainha da Suécia, num evento magnífico, assim, maravilhoso. E eu tive a oportunidade de representar Curitiba nesse evento e representar esse programa Alfabetização Ecológica. A partir daí, nós começamos a trabalhar com os professores ao longo de 4 anos e muitas ideias surgiram, porque eram as fábulas e não tinha mais nada. Aí os professores vinham e diziam assim, eu trabalhei de tal forma, eu gostei de trabalhar de tal forma, porque nós fazíamos simpósios, encontros com o Gunther, que vinha trimestralmente para cá, e conversava com os professores. Depois nós fazíamos simpósios para poder saber como os professores estavam trabalhando realmente, quais eram os pontos fortes das fábulas, qual era o melhor tipo de trabalho para poder divulgar e multiplicar para os demais professores. Isso fortaleceu muito as fábulas e fortaleceu muito o trabalho do Gunther, que a partir disso criou uma série de fábulas com outro encaminhamento, com uma proposta mais avançada, que era junto da fábula com um guia para pais e professores. Nesse guia, ele trazia um leque de informações que as professoras que já tinham trabalhado achavam importante. Então, pense nisso, que era a respeito da fábula. Você sabia que eram curiosidades. Daí trabalhava a inteligência emocional, porque as fábulas elas foram escritas sempre na forma de diálogos, como nós estamos tendo aqui. Um animal conversando com outro animal e trazendo as suas dificuldades, trazendo as suas questões, como eles estão na natureza, como que eles se identificam, como que eles percebem a natureza, percebem o seu entorno, e sempre com uma relação de confiança e de escuta, que um escuta e ajuda, o outro escuta e ajuda. E então isso trabalha muito a inteligência emocional trabalhou muito a inteligência emocional dos nossos alunos, continua trabalhando. Além da inteligência emocional, ele acrescentou sistemas para poder trazer a ideia do pensamento sistêmico ligado às fábulas, porque as fábulas elas não têm um personagem principal. Cada fábula tem seus personagens. Na realidade, o grande personagem da fábula, o grande destaque, a grande estrela das fábulas, é a natureza, em todas elas. Diante disso, a gente começou a trabalhar fazendo conexões também, não só a questão dos sistemas, mas fazendo conexões, porque nós precisamos das conexões para poder estabelecermos os sistemas. E sempre trazendo um trabalho artístico, trabalhar a arte, sempre a arte, e uma experiência científica. E todas as fábulas, a partir de então, elas foram vinculadas a um cientista que inspirou a fábula. Porque as fábulas hoje, já estamos... O Gunther escreveu 365 fábulas já. Cada fábula inspirada num cientista.
Então, é um espetáculo para os professores trabalharem. Eu sei da dificuldade dos professores na sala de aula, eu conheço, eu fui professora, eu fui pedagoga, eu fui diretora de escola, eu fui trabalhar no administrativo da Secretaria de Educação, eu fui superintendente da Secretaria de Educação, e sempre ouvi muitos professores. E os professores sempre reclamam e dizem que estão sobrecarregados, e realmente são. Eles são sobrecarregados porque eles precisam organizar todas as suas práticas, eles precisam planejar, eles precisam avaliar, e também tem uma sobrecarga administrativa bastante grande de preenchimento de formulários, de papéis e de um monte de coisa. E quando a gente chega com uma coisa nova, normalmente o professor diz, é mais uma coisa para eu fazer, já faço tanto. Mas quando a gente mostra para o professor as vantagens desse trabalho todo conectado, o professor se inspira e vai aceitando e fazendo, realizando e fazendo mais do que nós propomos. Então, isso é uma gratificação imensa. Então, foi assim, Lúcio, que eu conheci o Gunter, que as coisas se desenrolaram. Em 2004, terminou a gestão do prefeito Castaniguchi, nós saímos da secretaria e as fábulas não foram mais adotadas. Mas, a partir disso, nós conseguimos trabalhar com 110 escolas privadas no Brasil inteiro, através do IESD, que era um instituto de qualificação e de... Me ajuda, Lúcia, agora, por favor. Instituto de Educação à Distância e treinamento e vendas de material educativo. Material pedagógico e educativo. E foi um sucesso também nessas escolas. Sim, sim. Eu vou fazer alguns comentários, a entrevistada é você, e nós temos que aproveitar a sua presença, mas, assim, é uma questão importante. O Gunter veio ao Brasil, em alguns trabalhos, substituindo o Frischoff Capra. E daí deriva o nome Alfabetização Ecológica, e aí a gente sempre tem que lembrar da Jerusa Lacerda, que foi quem nos ajudou a colocar todo o programa dentro dos eixos do capítulo 8, que são as características sistêmicas de um sistema de educação. Então, nós, inclusive, fomos, eu, a Denise e o próprio secretário, fomos à Berkeley, onde existe um centro de alfabetização ecológica. À época, o termo alfabetização ecológica foi traduzido no livro Teia da Vida, do Capra. Hoje, nós usamos mais letramento científico, ou até para entender essa questão da alfabetização ecológica, é a pessoa entender a ecologia, interpretá-la é um pouco mais do que, em português, seria literacia, ou letramento. Então, assim, o nome Alfabetização Ecológica deriva desse livro, Teia da Vida, que é um livro espetacular, e nós tivemos a honra, a Denise recebeu aqui o Frischoff Capra, que ficou tão encantado com o que ele ouvia falar do programa, que veio nos visitar. Além disso, trazer sempre um agradecimento ao prefeito, ex-prefeito Castaniguchi, que foi uma pessoa que, quando conheceu o Gunter, recebeu o livro do Gunter, na reunião seguinte tinha lido todo o livro, tinha feito todas as anotações, tinha um monte de perguntas, foi uma reunião de 2 horas, que não é usual com um político, mas o Cássio, como um engenheiro do ITA, uma pessoa com grande experiência em urbanismo, apoiou muito o programa da Alfabetização Ecológica em Curitiba. Denise, e agora? O que nós estamos fazendo? O que nós vamos fazer? Nós vamos agora chegar no parte quente do Mingau, que todo mundo parte quente do Mingau agora é assim, os anos passaram, né? Estamos aqui com 20 anos depois, com outras situações, além das questões socioambientais, e a partir disso nós pensamos em trazer de novo as fábulas
para dentro das escolas públicas e privadas, mas num contexto de letramento científico, não mais só de alfabetização ecológica, de letramento científico que a gente possa trabalhar em ciências naturais, biológicas, físicas e biológicas, trabalhar também a matemática, a língua, dentro de um contexto de projetos, e também usando muito da tecnologia. E essas fábulas agora, elas estão sendo repensadas, estamos fazendo releituras dessas fábulas e repensando as fábulas para ajudar ainda mais o professor, para que o professor possa ter junto da fábula e de todos esses itens que eu falei que compõem a fábula, também uma ficha de orientação pedagógica para trabalho com a fábula, para que ele saiba como trabalhar essa fábula dentro da ideia do letramento científico. Porque o que a gente percebeu durante a pandemia? Durante a pandemia, nós percebemos que está faltando muita ciência, muita biologia, muita física, muita química dentro das escolas. Porque o movimento anti-vacinas, a questão do terraplanismo, todas essas questões ficaram muito aparentes, vieram à tona. Elas já existiam, mas não tinham vindo à tona da forma como vieram na pandemia. E isso chamou muito a atenção dos professores, chamou muito a atenção dos intelectuais e dos preocupados com a proteção e com a importância da ciência. E, diante disso, nós estamos fazendo todo um arranjo dessas fábulas, um rearranjo dessas fábulas, para que elas trabalhem dentro dessa linha do pensamento científico, que é porque, assim, às vezes é difícil até para o professor, porque na própria formação dele, própria formação de magistério, a própria formação de humanas, não traz tanto a biologia física e a química como em outras áreas. Por isso, nós estamos pensando em ajudá-lo, em trazer as coisas da melhor forma possível, com capacitação para esse professor e para que esse professor também não se sinta sobrecarregado. Não se sinta sobrecarregado para trabalhar com as fábulas, porque a ideia é trabalhar as fábulas agora com um modelo de projetos, trabalhar com as metodologias ativas, que são a grande ênfase na educação nesse momento. Então, nós estamos trabalhando e reformulando para que esse professor se sinta seguro, tranquilo, principalmente para as escolas que estão trabalhando com contraturno, porque as escolas que estão trabalhando com contraturno, muitas vezes os professores que estão no contraturno ficam um pouco perdidos, tá, mas o que eu vou trabalhar agora? Eu vou trabalhar o que ele já viu na sala de aula no período da manhã, ou vice-versa, o que eu posso fazer? E, às vezes, o professor não se sente muito tranquilo também com as atividades que ele vai desempenhar com esses alunos de contraturno, porque as crianças estão ficando de 6 a 7 horas, algumas até 8 nas escolas. Então, elas precisam, e esses professores precisam, e as fábulas vêm ao encontro dessa necessidade, desse professor de contraturno, de para ele poder estar trabalhando com os seus alunos algo bom, que desperte a atenção, a curiosidade, que traga a investigação, a análise, a formulação de dados, incorporando isso para a vida deles, como um elemento essencial de vida também, porque a gente esquece que todos esses elementos da análise científica, da investigação científica, eles fazem parte das nossas vidas também. Então, esse é o segundo momento das nossas fábulas. É o do letramento científico.
Comentando, inclusive, da própria atividade da Fundação Zero Brasil, nós temos sempre como base a ciência. Sem uma base científica adequada, sem viabilidade técnica, financeira, tudo é importante, mas a base científica é fundamental. E nós vivemos um momento hoje, por exemplo, com a inteligência artificial, um dos membros da Fundação que a gente vai entrevistar no futuro, trabalha com isso. A inteligência artificial é ambientalista, do ponto de vista que ninguém viu a inteligência artificial dar uma resposta contra o meio ambiente, contra a saúde, contra a educação. Isso é uma coisa muito interessante. Oi? E as questões climáticas também, né? Sim, isso é muito interessante, porque, de alguma forma, a gente poderá se apoiar muito, não só na questão científica, mas na questão da inteligência artificial, pela velocidade que ela nos dá em acesso a dados, informações, a conhecimento, a aplicações, metodologias e tudo isso. Porque, evidentemente, a inteligência artificial não ensina a ser maldoso, nem ser malvado, nem destruidor da natureza. Isso é uma coisa muito interessante, que me alegra, até porque essa é uma característica inata da inteligência artificial, que ela é cordial, ou seja, ela não é uma visão de mundo agressiva, destrutiva. E isso também pode ser incrementado as fábulas e a visão da natureza. Hoje a gente tem muitas possibilidades. Como tu falaste, a Fundação fez alguns acordos importantes este ano, o principal deles com a prefeitura lá de Cabo Frio, que a gente assinou um acordo de cooperação, e é realmente o sonho da Fundação retomar o trabalho com as fábulas nas escolas. Nós fizemos, em 2017, uma validação pedagógica numa escola aqui de Pinhais, e se mostrou isso que a Denise disse muito claramente. Os professores, no começo, nos olhavam assim, meu Deus, mais uma invenção aqui na escola para a gente... Todo mundo inventa, todo mundo sonha, e quem fica com o fardo de executar somos nós. Mas depois de 2 anos, na última reunião que a gente fez, a reunião de validação, é bem como a Denise disse, agradecimento dos professores, porque as aulas facilitaram a vida do professor. Porque essa questão sistêmica que a Denise coloca muito bem, ela traz todos os eventos que estão acontecendo na sociedade. Então, assim, esperamos logo, né, Denise, e com a tua liderança e com toda essa revisão que você está fazendo, atualização, adequação aos tempos da inteligência artificial, que a gente tenha as fábulas logo. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais difícil, assim, de responder, embora tu estude bastante, eu sei da tua preocupação. Um dos problemas bastante graves do momento atual é o suicídio entre jovens. Porque só a ciência, só a tecnologia, só a matemática, a engenharia, só o mundo financeiro não está preenchendo o peito, o coração das crianças no sentido de querer a vida. Aqui no Paraná, dados conhecidos, já publicados, chegou no momento, no pós-pandemia, que quadruplicou o número de suicídios das crianças no estado, mas isso não é um fenômeno paranaense. Tem que, inclusive, elogiar o Paraná, que busca esses dados e tenta trabalhar e tenta resolver. Mas é um mundo que tira a pessoa do centro das decisões e a pessoa do centro dos benefícios. O ZERE e a Economia Azul, mais recentemente, desde 2010, 2009, 2010, quando o Gunther, pela primeira vez, conceituou a Economia Azul, e depois no livro que nós lançamos pela Fundação Economia Azul 5.0, fica bem claro da preocupação tanto da Economia Azul, do ZERE, da própria Fundação, do próprio Gunther, com trazer alternativas de motivação, de ânimo, não só para as crianças, para todos, mas fundamentalmente para as crianças, que são muito mais frágeis, estão muito mais dependentes do nosso conhecimento. Gostaria de uma opinião tua, como uma mulher sincera e conhecedora desses assuntos. Lúcio, você tem toda a razão, é uma preocupação muito séria essa do suicídio infantil, porque quadruplicar números é um absurdo no mundo de hoje, com tanto atrativo, com tanta atenção dos psicólogos, dos professores, dos educadores, dos assistentes sociais e do pessoal de humanas, e que isso esteja acontecendo ainda. Então, o Gunther,
preocupado com isso, colocou a inteligência emocional como um dos grandes baluartes das fábulas, que em todas as fábulas a inteligência emocional é trabalhada. Eu acho que a inteligência emocional precisa ser trabalhada nas escolas de forma mais enfática, assim como as artes, os esportes, e a ideia de realizar projetos, de concretizar, de fazer. Porque quando você está construindo, quando você está fazendo, você tem uma sensação de realização, que não te. Você vai lidar com frustrações, mas você vai também avançar. E a cada avanço é uma vitória. E isso evita muito a depressão infantil, que é a grande causa do suicídio infantil. Então, se a gente aliar um trabalho pedagógico, fortalecer a ideia de fazer, de construir, a ideia de trabalhar em equipe, trabalhar em grupos, junto com a inteligência emocional, junto com as artes, junto com os esportes, eu acho que a gente consegue diminuir muito esses índices de suicídio infantil, que são lamentáveis. Uma outra questão, obrigado é uma pergunta difícil, mas assim, a gente tem que falar sobre isso, porque a educação está na raiz desse problema. Sim. As crianças, quando ficam na frente de uma tela, isoladas dos pais, do mundo praticamente, recebendo todo tipo de estímulo puramente mental, a gente não sabe o que está acontecendo dentro da mente dessa criança, que monstros ela está construindo. Sim. Dentro dela mesma. E essa criança precisa mais do mundo real do que do mundo virtual. E a educação por projetos, baseado nas fábulas, a gente sabe, o Gunther tem falado muito sobre isso, a gente tem falado muito sobre isso, que depois de que tu fica praticamente um viciado, adito das telas e de estímulos curtos, de satisfação imediata, mas que não constrói nada no longo prazo. Sim. As crianças não conseguem ter essa ideia de futuro, que o futuro vale a pena, que o futuro é legal, porque o vício é assim, quanto mais viciado, maior a dose, quanto maior a dose, até que uma hora não funciona mais, mas a pessoa não sai de dentro da droga, que é a adição da tela e dos vídeos curtos, dos vídeos, e aí começa a explorar coisas muito complicadas, que não são do mundo social, como a pornografia, como a pedofilia e todas essas coisas que estão tudo... E isso tem que ser enfrentado falando disso. E como tu disseste muito bem, com projetos em sala de aula, projetos coletivos, aprender a cooperar e não a competir. Nós somos de uma geração que tinha que aprender para saber mais que o outro, que era uma educação competitiva, porque os lugares eram restritos. A gente tem que passar agora para um mundo onde o coletivo é o mais importante, que as pessoas se protejam, se autoprotejam, mas também protejam um ao outro. E uma das coisas que a gente tem que falar da alfabetização ecológica, do projeto que foi feito lá, foi uma descontinuidade política, uma decisão do prefeito daquela época, que terminou com todos os programas do prefeito anterior, uma coisa que a gente conhece bem, mas que prejudicou muito, porque o programa era de grande sucesso, como tu disseste, lá em Estocolmo, foi premiado. Tem uma questão que foi muito importante, nós também, na alfabetização ecológica, fizemos intervenções nas favelas aqui de Curitiba, que são as vilas. Nas comunidades, né? Comunidades que se interagiram, as mulheres, as mães, os pais. Nós tivemos, em algum momento, mais de 20 profissionais ensinando como melhorar a qualidade de vida das pessoas nas suas casas. Foi muito além, foi para a família. Então, essa questão da educação da família, e que tu colocasse que as fábulas tinham esse valor, que iam até as casas, eu acho assim, que seria muito interessante tu comentar um pouco sobre isso, a escola não como um ente separado da sociedade, mantendo a escola mantendo todo o seu valor como lugar de liberdade, lugar de conhecimento, lugar de apoio à criança, ao jovem, ao adolescente, mas também um lugar da família, ou seja, recuperar o vínculo, inclusive com essa questão que tu colocou muito bem do contraturno,
porque trazer os pais para a escola, mas também levar a escola para fazer projetos Isso não só para comunidades carentes, isso para qualquer comunidade. Qualquer comunidade. Os pais conseguirem entender que mundo vivem seus filhos. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, qual é a tua opinião? Assim, é muito importante que as escolas se integrem às comunidades, independente da escola. Ela pode ser uma privada de elite, como pode ser uma escola pública no meio de uma comunidade carente. Ela tem que se envolver com as famílias, ela tem que saber o que acontece, ela tem que trazer os pais. Existe escola de pais, existem reuniões, existem necessidades que a escola precisa, de envolvimento dos pais. Os pais vão para aprender também com seus filhos, eles precisam ver seus filhos trabalhando, eles precisam ter mais contato, saber o que eles aprenderam. Não é só ir na escola para pegar o boletim. O pai precisa participar dos conselhos escolares. As escolas todas têm conselhos escolares, e esses conselhos escolares são um órgão de representação muito importante. E esses conselhos escolares elegem representantes que fazem reuniões com seus pares, com outros pais, com os pais, e decidem algumas coisas que são importantes. Inclusive, podem fazer análise até do nível de satisfação do seu aluno do seu filho com relação ao aprendizado, com relação aos casos de depressão, as relações de ajuda que a escola precisa e que a escola não dá conta. Os pais podem se mobilizar e podem ajudar. Não é só fazer mutirão para pintar a escola, para deixar a escola mais bonita. Além disso, tem que trabalhar também com a questão de aprendizado e emocional dessas crianças, porque não podemos esquecer que nós estamos agora, com os alunos que estão nas nossas escolas, eles são alguns que tinham 2, 3 anos na época da pandemia, agora são os filhos da pandemia, que estão na segunda, terceiro ano, trazendo os problemas que viveram naquela época, as crianças de 4 e 5, as crianças de 6 e 7, elas estão dentro das escolas, elas passaram por um período muito difícil, um período de não convivência com crianças da sua idade, da sua faixa etária, mas com mais convivência com adultos, com toda sorte de adultos mais violentos, outros não, adultos que estavam irritados, adultos afetivos. Então, nós precisamos dar uma atenção especial a essa geração que está na escola hoje, do 1º ao 9º ano, porque eles são os filhos da pandemia, eles ficaram isolados, eles ficaram por um tempo muito grande em isolamento, eles perderam conteúdos, eles tiveram um déficit de conteúdos, porque apenas as aulas transmitidas não deram conta. Então, existe um déficit de aprendizagem que nós precisamos recuperar para que nós tenhamos uma geração futura capaz de lidar com esses problemas e lidar com os problemas que estão por vir. Para ir indo para o fim da nossa conversa, que está maravilhosa, eu queria te fazer uma pergunta. Curitiba é exemplo para o Brasil de 2 coisas. Uma é o transporte público, que foi o prefeito Jaime Lerner que criou as canaletas que viraram os corredores de ônibus pelo Brasil e que fizeram esse sistema de integração. Mas, assim mesmo, a gente sabe que a utilização do transporte público reduz ao longo do tempo, sendo cada vez mais discutido como revitalizar a questão pública no transporte, na mobilidade. E Curitiba hoje é a cidade que tem a maior, pelo menos informações que a gente obteve, a maior relação entre carro e habitantes, ou seja, tem muito carro em Curitiba, o que fez com que, inclusive, Curitiba hoje tem níveis preocupantes de qualidade do ar,
alguns dias excede e muito os valores que a Organização Mundial da Saúde prescreve. Então, assim, essa coisa de recuperar essa questão é bem complexa. E outra questão que está acontecendo muito interessante é que Curitiba foi, nas escolas, criou o Lixo que Não É Lixo, mobilizando as crianças, mobilizando as famílias, para que fizessem a coleta seletiva. E nunca foi tão baixa a coleta seletiva aqui na cidade de Curitiba do que como é hoje. Então, isso significa o quê? Já existe hoje vários movimentos, segunda sem carro, ou a questão das limpezas que as próprias comunidades fazem na sua cidade, embora aqui, por exemplo, em Curitiba, a cidade é muito limpa. A pergunta é, como é que a gente vai mobilizar as famílias para retomar essa questão do menor uso dos automóveis, entender a poluição e também como retomar uma coleta seletiva mais importante, mais interessante nos próximos anos, a partir da visão da alfabetização ecológica, agora do letramento científico, a partir da própria ação da escola no contexto social. Ou esse espaço não existe mais? O que tu achas? Eu acho que o espaço existe, ele não está sendo usado. Eu acho que a escola tem que ofertar palestras para os pais, mostrar a realidade, mostrar os índices de poluição atmosférica, mostrar os efeitos, as causas que são insalubres para as crianças. E o que nós tínhamos, em função da refinaria de Araucária, um projeto, na época, no ano 2000, que trabalhava muito com as escolas da região por causa da poluição, por causa do cheiro, por causa de uma série de coisas que a poluição e a refinaria produzia. Então, acho que a gente tem que retomar esses espaços de informação para os pais também, do que está acontecendo. Muitos pais nem sabem essa questão do transporte público e do carro, ou fazem de conta, não sabem o quanto isso está impactando nas questões climáticas, por exemplo. Eu acho que nós temos que trazer mais pessoas para conversar com esses pais, tentar reunir os pais. E para reunir os pais, a gente pode planejar uma roda de viola, por exemplo, e trazer junto uma palestra de questões climáticas, de poluição do ar. Mas eu acho que a questão do lixo também é muito séria, porque a questão do lixo foi um trabalho intenso, feito pelas escolas, feito pelos professores, os alunos entenderam a importância da reciclagem, da separação do lixo dentro da escola, levaram para suas casas, os pais assumiram, junto com isso vieram as condições políticas que trouxeram a propaganda do lixo que não é lixo, a família Folhas, o Curitibinha, que era o jornal que vinha trazendo as informações, e que esse jornalzinho ia para casa. Então, nós tivemos, na realidade, um conjunto de situações que trazia o aluno, a escola, o poder público, todos mobilizados para fazer com que essa sociedade se conscientizasse. Tanto é que se conscientizou e foi sendo deixado de lado, porque acreditava-se que a população já estava educada para isso. Mas nós esquecemos que a nossa população ela é mutável, que vem de pessoas de fora, de outras regiões, do interior, que não tiveram essa cultura e que precisam, e que isso precisa ser retroalimentado sempre, mostrado dentro da escola, trabalhado com os alunos, trabalhado nas propagandas, nas mídias, para nós podermos reconscientizar e conscientizar os novos da importância da separação do lixo.
Eu acho que são temas relevantes e importantes para a nossa sociedade e que nós devemos incluir também a questão do consumo, junto com toda essa questão do lixo, e a ideia de que quem produz alguns materiais volte. Como é que eu vou dizer, vou explicar melhor, que ele receba novamente aquilo que ele produziu e que não tem serventia, para que ele possa reutilizar, que as indústrias, as empresas que estão aí jogando lixo, deem conta desse lixo que está sendo desperdiçado e jogado na nossa sociedade, e trazendo tantas consequências para os animais, para a natureza em geral. Nossa fundação tem esse compromisso, primeiro, com a educação socioemocional, que tu comentou muito bem com as fábulas, porque as crianças são seres emocionais mais do que tudo. No entanto, assim, a nossa educação hoje, na grande parte das escolas, das ditas melhores escolas, é preparar para um vestibular para competir por vagas em universidades de maior prestígio, o que cria pessoas, adultos, que vão saber resolver problemas de vestibular e não entender nada sobre o que acontece na vida, no dia a dia. Então, assim, essa educação socioemocional que você fala é muito, muito importante. A socioambiental, muito importante também, que é a questão disso tudo que você comentou agora no final. Essa responsabilidade sobre o fato do produto, a responsabilidade do produtor foi até hoje uma coisa inacreditável, como as pessoas podem poluir nem sequer fazendo compensações sobre isso. E isso é tudo educação, isso aí é todas as pessoas se darem conta, conhecerem. Te dou aí o tempo que tu precisar e quiser para fazer um fechamento e te agradecer muito. Eu misturo o T, o tu, você, todo mundo sabe por quê, né? Vivendo aí pelo país. Por favor, teu fechamento. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse diálogo, que acho que vai ser bem interessante e importante para muita gente. Eu acho que eu penso, né, que nós temos que retomar a educação da melhor forma possível, não esquecendo nunca das questões socioemocionais e socioambientais, e também da questão do conhecimento. Tudo isso junto vai trazer adultos fortes, capazes e voltados para as suas comunidades, voltados para intervenções importantes que possam ser feitas e para ajudar o outro, para contribuir com o outro, para trazer, e assim, dentro de uma ideia de pedagogia da surpresa. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Denise, sendo uma mulher de sucesso, com uma história de sucesso, e a gente sabendo que entre as coisas que deveriam estar melhorando, mas muitas estão piorando, como no caso de algumas comunidades onde ser mulher virou um grande problema. Como tu vê essa questão da mulher? Como foi essa tua trajetória? Foi fácil? Foi difícil? E como tu acha que a gente pode ajudar as meninas, as mulheres, de alguma forma positiva e efetiva? A pergunta é difícil, porque ser mulher não é fácil. Ser mulher é difícil desde criança. Eu lembro que meu pai e minha mãe sempre me diziam: cuida com isso, cuida com aquilo, não converse com estranhos, não, sempre cuidado no ônibus, não se aproxima, se não der para sentar, coloca a tua pasta, na época era pasta para se proteger, não fica muito próximo de ninguém, não anda sozinho. Terror permanente, assim. Hã? Um terror permanente. É um terror permanente.
era um terror permanente. Não anda sozinha em ruas vazias, ruas que tem poucas pessoas, só anda em rua movimentada. Até hoje ainda, eu só dirijo em rua movimentada, eu não vou para a rua com pouco movimento, principalmente à noite, porque são cuidados que vieram lá da minha infância, que meu pai e minha mãe me deram. Eu acho que ser mulher e nesse país não é fácil, estudar também como mulher para algumas profissões não é fácil, mas eu acho que a mulher já garantiu muito espaço, espaço de escuta, espaços de direito, espaços de emancipação. Então, acho que o que a gente tem é que ampliar esses espaços já conquistados e trazer novos espaços de conquista. Obrigado. Obrigada a vocês.